O boy tacou sabonete líquido dentro da minha flor de lótus. Ah, porque você estava fedida? Ele queria fazer pra você tomar banho? Não. Não foi por isso, não. Que eu tava cheirosinha. Cada dia que passa, eu tenho certeza que o ser humano ele tá só decaindo, porque não é possível as coisas que o ser humano anda praticando. Eu ficava com um menino, e o pior, gente, é que eu já ficava com esse menino há muito tempo. Tinha mais ou menos uns 6 meses que eu tava ficando com ele, sabe? Eu jurei que ia namorar. Beleza que ele tava me enrolando, porque quem fica com macho 6 meses? Eu, dona da paciência, que eu já tinha mandado ele catar coquinho. E a gente já tinha toda uma intimidade, né? A gente já furenfava. Só que eu reparava que todas as vezes que ele furenfava comigo, ele ficava meio frustrado. Sabe quando terminava, ele ficava... Tipo, sabe, não era aquela emoção. E era bom. Pra mim era bom. Então eu não tava entendendo por que não tava sendo bom pra ele. Que no final ele ficava tipo, vai me contando então. E aí eu comecei a entrar numa noite, que era por isso que ele não queria namorar comigo. E eu não tava mais aguentando essa situação. Aí eu fiz o quê? Na nossa última furenfação, que eu vi que ele teve exatamente a mesma reação. Tipo, ele furenfava, gente, parecia que ele tava, tipo, entediado. Eu podia pendurar no teto, levei fantasia, fiz umas coisas diferentes, botei música, dancei, polidense. A gente foi numa casinha. Eu fiz de tudo, amor. Amor, eu fiz de tudo. Eu comprei tudo quanto é brinquedinho que vocês possam imaginar. E nada fazia aquele macho dar um upgrade. Uma levantada, assim, uma alma, uma cor, sabe? Uma saúde. Não, ele era todo... Aí eu mandei mensagem pra ele, fui pra casa xoxada, frustrada, igualzinho ele. Mandei mensagem, pô, o que tá acontecendo? Durante 6 meses de furenfação, que eu já liberei pra você e você nem me pediu namoro, todas as vezes que a gente termina de furenfar, eu tenho uma leve impressão de que você não tá muito gostando da situação. Eu estou fazendo alguma coisa de errado? Tem alguma coisa que você quer que eu faça que eu não tô sabendo? E aí ele me vira e fala, olha... Tem uma coisa. Meu erro foi ter perguntado, eu devia ter terminado com ele. É que eu só consigo com uma situação. E como não tem essa situação, eu estou tentando melhorar. E eu, Mulher Maravilha, falei, não, a gente pode tentar do seu jeito. Só que o jeito dele... Gente, curte e comenta pra parte 2. Ai, que típico, ele gostava de usar sabonete líquido como lube. Não, galera, não era isso. Eu toda compreensiva falando pra ele, cara, olha, fintinhazinho, é uma coisa que não se discute. A gente tem que ter intimidade com o parceiro pra poder falar o que a gente gosta, como a gente quer, porque senão a coisa não anda, tá sendo bom pra mim, eu não quero que você fique frustrado. Comecei todo um discurso de mulher empoderada, bati no peito, falei que eu era a Mulher Maravilha. E ele ficou super pimpolho. Ele, ai, jura? Então tá, então da próxima vez que a gente for ficar, eu vou dar um jeito, que não sei o quê. Talvez não aconteça da primeira vez, mas na próxima vez que a gente for, vai estar no ponto que eu quero. Aí eu não entendi, ele ia me ferver em banho-maria? Como assim, querido? Beleza, fiquei super feliz. Ele falou, vem aqui pra casa no dia seguinte. Falei, ótimo. Ele já queria botar em prática o que eu tava falando. No dia seguinte, acordei linda e bela, fiz os meus afazeres, trabalho, faculdade, tudo bonitinho e tal. Me arrumei e fui pra casa dele, que eu ia passar a noite na casa dele. Tranquilo. Quando eu cheguei lá, a gente jantou, a gente já tinha uma intimidade, morava sozinho, aquela coisa da maturidade, eu não era uma criança, ele também não. E aí a gente foi, entendeu? Praticar lá o ato do negócio. Aí ele tava empolgado. Eu vi o quê? Eu vi uma corzinha, eu vi um ferro, uma saúde ali, sabe? Ele veio pra cima de mim, começou a tirar minhas vestes, não sei o quê. Aí ele foi cantar no meu microfone, coisa que ele não fazia nem questão. E quando fazia era mal feito, não dava nem 2 minutos, ele já tava subindo. Foi cantar no microfone todo empolgado. Tranquilo, tava lá cantando, eu tava super curtindo. Quando você pensa que não, eu escutei um pff. Sabe quando você espreme alguma coisa e faz pff? Então, eu escutei esse barulho. Eu falei, exótico. Olhei e falei, ele tá passando um lube, porque eu vi um vidrinho. Ele tá passando um lube, eu olhei assim, tava meio escuro, não reconheci. Gente, o macho de Cristo fez o puff e enxuxou dentro de mim. Assim, com um dedo. Depois ele pegou o vidrinho, meio que encostou e fez puff. E aí eu falei, calma, querido. Eu já tô no ponto, entendeu? Você tá me molhando demais. O que tá acontecendo? E aí eu comecei a sentir um leve cheiro agradável de Dove. Eu falei, ué, cheirinho de sabonete. Que cheirinho é esse? Levantei assim pra eu poder ver o que ele tava aprontando na minha flor de lótus. E ele virou pra mim todo sorridente. Parecendo um it a coisa, dente daqui até lá. Eu olhei pra cara dele assim. Eu falei, que é isso na sua mão? Ele, é sabonete líquido. Eu falei, você jogou sabonete líquido dentro de mim? Não nas berolas, não nos grandes lábios, dentro de mim. Ele, sim, porque esse é o jeito que eu gosto. Eu falei, não. O que tá acontecendo? Eu não entendi. Quando você acha que não, a situação piora muito. Curte, comenta pra parte 3 pra poder ajudar a vlogs. Eu já me desesperei, porque a gente sabe que quando joga coisas dentro de flores de lótus, dá a candidíasis.
né? A gente fica com aquela coceirinha do cão que dá vontade de arrancar a lambis bem e se jogar ela fora. Eu me desesperei tentando limpar e ele, não limpa, se você não limpar. Se você limpar, não vai surtir o efeito. E aí eu comecei a discutir com ele. O que era pra ser uma furefada virou uma DR. Eu falei, você tá maluco? Como é que você joga coisas dentro da minha florzinha de lótus sem me falar? Ah, mas você não falou nada. Eu achei que era lube, que é uma coisa que as pessoas jogam, né? E ainda assim, nem é lá dentro. O que tá acontecendo? Que não sei o que, comecei a discutir ao mesmo tempo que eu me desesperava, já quase chorando, prevendo a Candy, tentando me limpar. E aí ele falou que ele gostava assim. Eu falei, cara, olha só, você tá querendo dizer que eu tô fedendo? Que eu tô fedida porque eu tomei banho, eu tô cheirosa, passei a mão, ó, tô cheirosa, cheira aqui. Ele, não é isso, você é cheirosinha, limpinha. Eu falei, então, não entendi. Ele, ai, é porque você vai me achar esquisita, eu achei que você tinha entendido o que eu queria. Eu falei, não. Como que eu entendi o que você queria se você não me falou? Você falou que ia me falar, não me falou, saiu fazendo. É outra história. E aí ele virou e falou, eu gosto, na minha face. Virou e falou assim, eu gosto de furefar com a mulher quando ela tá com Candy. Porque isso me dá muito foguinho nos chubinhos. É o quê, irmão? Ele falou, eu não sei, eu acho muito bom, fica uma coisa diferente, eu gosto de ver aquele branco saindo. Porque fica aquela pasta, aquela coisa pastosa, densa, né? Eu fiquei... E aí ele falou que ele não tinha uma namorada por isso, porque nenhuma namorada queria atender esse pedido dele, que as pessoas achavam ele estranho toda vez que ele falava, por isso que ele não falava nada e ele tava tentando melhorar. Eu falei, vá pra terapia. Você tá certíssimo em tentar melhorar, você precisa ir pra terapia. Você sabe por quê? Porque se você taca esse negócio na minha chambrisca, toda vez que eu vou furefar com você, eu vou dar candidíase toda vez. Aí eu vou ficar em carne viva, irmão. Você tá desequilibration? Comecei a discutir com ele, expliquei pra ele que isso machucava, que não podia, não sei o quê. E ele começou a chorar, falando que sabia, mas que era o desejo dele, que ele queria encontrar a mulher que topasse isso. Eu falei, amiga, irmão, camarada, ninguém vai topar isso. Ninguém vai topar ter candy dia sim, dia também, só pra o bonitinho satisfazer o pintinho dele de Jesus. Aí ele ficou revoltado, falou que se eu não pudesse aceitar, eu não era mulher pra ele. E aí eu falei que ninguém seria mulher pra ele, como ele mesmo tava vendo que ele tava solteiro, né? Porque ninguém ia aceitar sabonetada na chambrisca. E foi isso. Aí a gente terminou, eu bloqueei, terminou que nem começou, eu bloqueei ele de tudo. Ele nunca arrumou namorado, inclusive. Ah, eu ia falar, tá bom, o meu é tacar pimenta no teu toba. Fui furefar com o bofe e ele falou que tinha surpresa. Ele levou uma sacola e ele falou que a furefação só ia começar após eu analisar o conteúdo da sacola. E vocês estão achando que era uma sacola pequena? Era uma senhora sacola, mas era uma bolsa enorme. Aí vocês não tem noção o que... Ô, gente. Irmão, limites. Eu entrei na faculdade... E tinha um menino que ele era meio esquisito. Só que eu tinha um imã pra menino esquisito. Sabe aquele menino assim, nerd, que anda esquisito, que fala esquisito, tudo esquisito, sabe? Todo estronchado, xoxo, mancapengo. É desse jeito que eu gosto. Eu vi aquela beleza interior dele, sabe? Ele não tinha muitos amigos, ele era meio isolado. A galera falava que ele era meio estranho. E eu fiquei apaixonada. Aquele espírito de mãe de preciso proteger ele e botar num potinho. Pra quê? Pra quê? Fui me aproximando dele, perguntei se ele queria fazer um trabalho comigo. Ele não topou. Não topou. Falou que não levava ninguém na casa dele. Eu falei, tudo bem, você pode ir na minha. Ele falou, não, mas eu não vou na casa de ninguém. Eu falei, realmente, aí fica difícil. Não leva, não vai? Difícil. E aí eu fui aos poucos, segui ele na rede social, low profile total, não postava nada. Tentei sentar perto dele. Eu sentava, ele levantava e saía. Eu sentava, ele levantava e saía. Eu falei, o que é isso? Eu tô fedendo? Tem bosta grudada em mim? Ou eu tô com alguma doença? Comecei a achar estranho. Aí quando eu tava pra desistir, que eu olhava pra ele assim, dava uma piscadinha assim pra ele, ele fazia assim, tipo, o que tá com algum problema no olho? Nesse nível, quando eu vi que eu tava, assim, sendo humilhada por um feio, que ninguém queria ficar com ele ainda, que eu tava investindo em alguém que nem me queria, que se achava bonita ainda, eu falei, vou desistir. Aí, homem, pode ser fake, a raça é a mesma, né? É incrível isso. Homem gosta daquilo que ele não tem pra correr atrás. Aí eu desisti dele e comecei a ignorar ele. Aí ele começou a sentar perto de mim. Eu falei, então a doença que eu tava contagiando, eu não tava contagiando. Ele começou a puxar assunto comigo e pediu meu number. Nem me segui de volta na rede vizinha, ele tinha me seguido, tá? Me mandou uma mensagem e a gente começou a papear. Passou 3 meses papeando com esse macho e nada acontecia. Até que um fatídico dia ele me fez um convite. Curte e comenta pra parte dos palpites da Blogs. Eu muito empolgada porque ele me chamou logo pra poder ir pra casa dele. Ele não me chamou nem pro parquinho, nem pra tomar um sorvete. Também tava 3 meses conversando com ele, vendo ele na faculdade todo dia, lanchando com ele todo dia. Realmente ele tinha que dar uma engatada no negócio, né? Que nem um selinho ele tinha me dado. Toda vez que eu tentava beijar ele, ele virava. Tentava beijar, ele virava. Eu falei, esse menino é gay. Ele não gosta da fruta que eu posso proporcionar a ele, vou partir pra outra. Mas ele me chamou pra poder ir pra casa dele, quando eu já tava desistindo, jurando que ele era gay. E aí eu falei o quê?
Tô fazendo nada. Eu queria muito aquele Brad Pitt da Shopee. Eu vou lá, que eu não tenho vergonha na cara. Tranquilo. A gente combinou. Ele falou pra eu ir lá pra casa dele sexta-feira. Me arrumei toda linda e bela. No dia nem tive aula. E fui pra casa do bendito. Quando eu cheguei lá, tava tudo ótimo. E aí ele me fez entrar, pediu pra eu tirar meu sapato. Eu tirei meu sapato. E aí a gente jantou, ele tinha feito um jantar. Depois ele pediu um docinho no iFood. Tava tudo muito bom, não sei o que. A gente começou a assistir uma Netflix. E quando eu achei que de trás ia pra frente, ou de frente ia pra trás, que a gente ia ver o filme, né? O filme vê a gente vê o filme. Não. Ele simplesmente falou, vamos pro quarto, assim, na maior cama. Pá! Frozen. Cortou o clima. Corta clima. Cortava com a faca. Eu olhei assim e falei, vamos. Tipo, prático, rápido e sério. Vamos pro quarto. Quando a gente chegou no quarto, tinha uma sacola enorme em cima da cama. Aí eu olhei pra cara dele assim. Falei, que é isso? E aí ele me deu a sacola e falou assim, olha, a gente só vai começar. Só vai rolar em action, o que você quer em ação, após você pegar tudo que está aí dentro, tudo que está aí dentro, dá uma conferida, dá uma olhada, ver, fazer tudo que tá pedindo, tudo bonitinho, pra você ter uma noção do que a gente vai fazer. Aí eu falei assim, esse macho tá me dando um manual de furefação. Só que tinha muita coisa na sacola pra ser só um papel escrito que ele gostava ou que ele não gostava, que eu jurei que era um manual. Mas não, era pior do que eu pensava. Aí quando eu fui abrir a sacola, ele falou, opa, peraí, né? Privacidade, você pode abrir lá no banheiro pra você se sentir mais confortável. Aí eu já comecei a ficar nervosa, que a sacola tava pesada. Eu falei, não é um papel que tem... O que tá acontecendo? Entrei pro banheiro, eu falei, gente, pensou se esse macho roubar meus órgãos? Se ele for Gente, eu comecei a pensar um monte de besteira. Entrei, humilhada com a minha sacola, assim, nos braços, assim, parecia um neném enorme. E entrei no banheiro e abri a sacola. Gente, quando eu abri essa... Ô, gente, curte e comenta pra participar de ajudar blogs. Comenta muito pra ajudar, por favor. Quando eu abri a sacola, tudo quanto é tipo de exame pra doença que se possa ser feito pra ser rápido, tinha lá dentro. E tinha um papel também. Tinha vários papéis. Tinha lá Covid, AIDS. Sim, você fazia assim na hora com você. Medidor de pressão para medir a pressão. Diabetes, dengue. Já falei Covid? Covid. E mais um monte de outros de teste que eu não sabia nem o que era. Teste de tudo quanto é doença que vocês possam imaginar. Beleza, macho precavido. Mas, gente, não era melhor ter pedido uma bateria de exames? Gente, aí, beleza. Quando você acha que tá muito ruim, tinha um papel que era um questionário sobre mim. Como tava a minha saúde, se eu tava comendo, o que eu almoçava, se eu me alimentava de forma saudável ou não, como que era, se eu tinha acompanhamento médico, qual foi a última vez que eu tinha ido no gine, qual foi a última vez que eu tinha feito uma bateria de exame, como tava a minha anemia, se eu comia muito ferro, se eu gostava de feijão, se eu tinha, como é que se fala? Alimentação seletiva? Esqueci. Paladar infantil, né? Paladar seletivo. O que eu comia, o que eu não comia. Aí tava assim, um questionário. Marca aqui a fruta que você come. Marca aqui o legume que você come. Você é alérgica? Cite aqui as alergias que você tem. Aí esse era só em relação à minha saúde. Seu cabelo cai muito? Você tem algum tipo de corrimento? Qual é a cor do seu corrimento? Tem cheiro? Você faz acompanhamento? Você toma remédio? Qual é esse tipo de remédio? Já fez alguma cirurgia? Eu falei, o que é isso aqui? Vou fazer uma cirurgia? Questionamento? Não tô entendendo. Aí esse era só a parte que falava assim sobre mim. Aí tinha outro que falava sobre relacionamento. Quantos relacionamentos eu já tive? Se eu usava camiseta, quem eram as pessoas, filho de quem, se eu tinha contato, e isso e aquilo, se eu conversava, como começou, qual é a historinha. Aí tava tipo assim, cite aqui, se você teve ex-namorado, se tiver, conte uma historinha sobre o seu relacionamento. Tipo, como começou, eu ia ficar lá a noite toda só preenchendo aquilo tudo. Que era sobre mim, minha vida, meus ex, minha família, meus papagaio, periquito, se eu tinha animal, onde meus animais faziam cocô, onde meus animais faziam cocô. É você que cata? Você tem contato? Era esse tipo... Aí, beleza, aí tava ruim. Aí tinha um outro caderno, que era coisas que ele gostava, que eu precisava saber como ele gostava na franfação, o que ele gostava, que eu não podia botar saliva nele, que eu não podia passar minha língua nele, que eu não podia tocar em tal lugar, que ele ia fazer isso e fazer aquilo porque era assim que ele gostava, que ele gostava assim, que ele fazia assim, que ele falava isso, que eu poderia... Palavras que eram permitidas pra eu falar no ato, palavras que não eram permitidas. Gente, e fora os exames, era tanta coisa. Até qual é a minha última vez na manicure tinha. Quantas vezes eu escovava o dente por dia, quantas vezes eu ia ao banheiro por dia, se meu intestino era preso ou solto. Era coisa assim que eu olhei aquilo, eu fechei essa cor, deixei em cima do vaso, saí. Olhei no fundo dos olhos dele e falei assim, você é muito esquisito. E fui embora. Ele não falou nem nada, ele ficou calado e fui embora. Bloqueei ele de tudo, pedi pra trocar de turma na faculdade pra não ter que olhar pra cara dele.
Meu marido, ao furenfar, nunca jogava dentro. Até eu descobri o porquê. Qual era o motivo, qual era o segredo dele. E é pior do que vocês possam imaginar. Ah, ele não queria ter filho. É pior. Eu fui criada a minha vida toda numa casa que era um lar de adoção, né? Eu não tinha pai, eu não tinha mãe. E eu cresci nessa casa. Era como se fosse um orfanato que era cuidado por umas freiras de uma igreja. E eu cresci ali, ninguém nunca quis me adotar. E quando eu fiz 18 anos, eu comecei a sair pra trabalhar. Porque eu não tinha estrutura, eu não tinha casa, eu não tinha como me sustentar. Então eu comecei a trabalhar pra eu poder construir a minha vida, pra eu poder sair dali, né? Eu já tinha mais ou menos os meus 18 anos, quando me autorizaram a trabalhar. Eu sempre fui muito bem tratada, lá era um lar que eu fui cuidada com muito amor. Comecei a trabalhar, né, pra poder juntar o meu dinheiro e construir minha vida. Eu arrumei emprego numa cafeteria, era uma cidade muito pequena, onde aquela cidade assim, que tinha beira de estrada, que as pessoas paravam pra poder tomar café quando tava viajando, e eu trabalhava ali, né? E aí um senhor, não era um senhor, ele tinha mais ou menos assim, eu tinha 18, ele devia ter mais ou menos uns 30, 40, só que ele aparentava ser muito jovem, sabe? Ele era bem inteiro, ele era muito bonito. Ele começou a frequentar essa cafeteria de beira de estrada, e ele sempre conversava comigo, sempre ficava puxando assunto comigo, sempre ele tentando me conquistar, começou a me levar presente, começou a me buscar e me deixar em casa. Ali a gente começou a ficar, né? Ele me tratava super bem, ele era muito galanteador, ele era mais velho, ele tinha uma lábia incrível, ele era dono de uma empresa. E ele tinha muito dinheiro. E ele começou a me tratar muito bem, sabe? E a gente começou a ficar, começamos a nos relacionar, a gente começou a namorar. Quando a gente começou a namorar, ele quis me tirar de onde eu morava, ele sabia a minha situação, contei toda a minha história pra ele. E aí, ele falou, não, vem morar comigo, eu não vou proibir você de trabalhar, você pode continuar trabalhando e a gente vai construir a nossa vida. Só que eu não aceitei, porque eu não tinha motivo pra poder sair de onde eu morava, porque eu era muito bem tratada. Só que com o tempo ele me convenceu. Gente, curte e comenta pra parte 2 pra poder ajudar a Blox. Quando eu falei pra ele dessa minha decisão, ele aceitou, né? Falou que tudo bem, que a gente continuasse, então, a namorar. Eu comecei a namorar com ele realmente de fato, ele me apresentou pra família dele. Todos me receberam muito bem, me trataram muito bem. Só que eu reparei que quando a mãe dele me viu, ela meio que ficou olhando pra minha cara assim e falou, caramba, o seu rosto não me é estranho. Você me lembra alguém. Só que eu não entendi muito bem o quem, e ele também não. A gente desconversou e seguimos a vida. Só que a mãe dele sempre me olhava estranho, sabe? Quando eu tinha 2 anos de relacionamento com ele, ele foi o meu primeiro namorado, ele foi o meu primeiro homem, tudo foi com ele. Ele me pediu em casamento, ele falou, olha, você já tem 2 anos, né? Nesse tempo eu já tinha alugado um local, já estava morando sozinha, ele frequentava a minha casa, eu a casa dele, a gente tinha um relacionamento normal, eu queria fazer as coisas devagar. Só que com 2 anos ele me pediu em casamento, falou, a gente já tá namorando já tem um tempo, eu já sou um homem, né, mais velho que você, eu quero me casar. E aí eu aceitei, só que ele nunca falou de filhos, ele nunca falou sobre filho. Eu aceitei, a gente se casou, a gente foi morar junto, eu tinha uma vida bem estável, eu continuei trabalhando, eu comecei a estudar, eu me formei, ele não me proibia de nada, eu tava seguindo com a minha vida. Eu casada com ele, né, os anos foram passando e eu comecei, já tinha me formado, já tinha minha profissão, eu trabalhava na empresa dele junto com ele, mas era na minha área. E eu comecei a querer dar um próximo passo, eu comecei a querer ter um filho. Só que todas as vezes que a gente namorava, ele nunca ia dentro. Nunca, ele sempre tirava. E ele começou a me pedir pra poder tomar remédio, eu tomei remédio. Então assim, eu falei, amor, vamos conversar, eu acho que tá na hora da gente ter um filho. Eu já estava casada com ele, já ia fazer 10 anos. Eu tinha construído toda a minha vida, entendeu? Eu já tinha minha profissão, eu já tinha estabilidade, ele também. Ou seja, ele já tava com quase 50 anos, eu queria ter um filho. Quando eu sentei pra conversar com ele, ele ficou revoltado, falou que não, que nós nunca íamos ter filho, pra eu não tocar mais nesse assunto, que ele não queria, e eu não tava entendendo o porquê. Falei, você não quer construir uma família comigo? E aí ele falou, vamos adotar um filho. E eu falando, não tem motivo pra gente adotar um filho, tá tudo bem comigo, a gente pode ter um filho, tá tudo bem com você também. Porque como ele praticava muito esporte, ele parecia ser muito mais jovem, entendeu? Então ele era aquele cinquentão, e ele não tinha nem 50, ele era quase cinquentão, mas ele era muito bem cuidado. E eu falando, não tem motivo, não tem motivo. E ele falou que a única forma da gente ter um filho era se a gente adotasse. E todas as vezes que eu ia falar com ele sobre isso, ele surtava. E meu marido me tratava super bem, ele era muito amoroso. E eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E aí eu fui conversar com a minha sogra. E eu descobri o que tava acontecendo. Curte e comenta pra parte 3 pra poder ajudar a Blox.
Eu tentei reverter a situação de todas as formas possíveis, mas ele não aceitou, falou que ele não queria filho, que não sei o quê. E eu, muito triste, ele queria dar entrada no processo de adoção. Eu não via motivo. Fui conversar com a minha sogra, né? Expliquei pra ela o que estava acontecendo. E quando eu contei, a minha sogra começou a chorar. E ela falou, eu não acredito. Eu sabia, eu suspeitava, mas eu não tinha como provar. Mas agora, ligando uma coisa na outra, eu consigo ver o que tá acontecendo. Há muitos e muitos e muitos anos atrás, tinha ido, na verdade, a minha idade, né? Tinha ido um grupo de ciganos que ficavam hospedados na minha cidade, porque cigano passa de cidade em cidade, e ficaram na minha cidade. A minha sogra me contou que tinha uma moça que ela era muito bonita e que ela era muito parecida comigo e que era de mim, que era dessa moça que ela lembrou quando olhou pra mim. Porque ela falou, eu sabia que eu conhecia o seu rosto de algum lugar, porque eu era muito parecida com ela. O meu pai se envolveu com essa moça, né? Eles furanfaram e me tiveram. Quando eu nasci, a minha mãe faleceu. E ninguém sabia muito bem disso, né? Era, tipo assim, um segredo. A minha sogra só ficou sabendo porque ele contou para um amigo dele. Porque quando ela morreu, ninguém sabia de quem era o neném. Os ciganos que já estavam pra se mudar, porque eles ficaram mais ou menos um ano na minha cidade, já estavam pra se mudar, eles não queriam levar o neném, né? Então eu fui, no caso eu fui pra uma casa de adoção. E meu pai sabia de tudo isso. E ele nunca quis ir atrás de mim pra poder me criar como filha. E aí eu entrei em desespero, eu e minha sogra, a gente começou a chorar, eu falei que não era possível, porque se isso fosse verdade, eu era filha do meu marido. Então ele tinha me tido com essa cigana, nunca quis me criar, e eu era filha dele. E eu comecei, não, ele não sabe disso, não é possível. E ela falando, ele sabe, eu tenho certeza que ele sabe, porque você é o clone da sua mãe. Nós conseguimos uma foto da minha mãe, né? Ela conseguiu umas fotos e eu realmente era muito parecida com ela. Eu era igual, ela parecia uma versão minha cigana. Sem saber, né, como reagir, o que fazer, o que estava acontecendo, porque a gente tinha feito essa descoberta, minha sogra ficou em prantos, chocada. Eu fui pra casa pra poder conversar com meu marido. E ali, eu cheguei muito assustada, eu comecei a falar com ele, falando que ele tinha que me contar o que estava acontecendo, o que era isso, que eu tinha descoberto isso, contei tudo que eu descobri. E ele começou a chorar. E ele falou que ele se relacionou com a minha mãe, que ela realmente era cigana, que ela engravidou e que ele era muito jovem, né? Ele não queria assumir, ela também não queria ficar com ele, mas que ela tinha sido o grande amor da vida dele. E que quando eu nasci, eu fui para essa casa de adoção, né? E assim que ele me viu nessa cafeteria, ele me reconheceu. Só que como eu era muito parecida com a minha mãe, ele não me queria como filha, ele me queria como esposa. Por isso que ele fez de tudo pra poder me conquistar, por isso que a gente se casou, e era por isso que ele não queria ter um filho. Ele falou que tinha medo de ter um filho comigo, porque ele tinha medo de o filho vir com algum problema devido ao fato da gente ser pai e filho. Aquilo foi um choque pra mim, né? Foi um balde de água fria, eu não esperava. Eu não sabia o que fazer, o que reagir. Ele falando que me amava, que não era pra eu me separar dele, que ele nunca tinha me visto como filha, que nós não tínhamos relação de pai e filha, que ele sabia que tinha feito errado, mas que ele não conseguia superar a perda da minha mãe e o fato da minha mãe não querer ficar com ele na época, e que ele me queria como esposa, que ele me amava, e começou todo esse papo meio assim, doentio na minha cabeça. Eu fiquei em estado de choque tão grande que eu falei que tudo bem, que a gente ia passar por isso junto. Tratei ele normal. No dia seguinte ele acordou pra poder trabalhar. Eu peguei todas as minhas coisas e fui embora. E eu nunca mais voltei. Eu nunca mais tive notícia dele, porque eu corri dele que nem um cão corre da cruz. Porque pra mim o que ele fez foi doentio. Eu amava ele, mas eu sentia pavor de pensar que eu realmente tinha me deitado com o meu pai. E eu nunca mais tive notícia dele. Eu fugi, corri dele. Até hoje eu não sei nada sobre ele. Eu sou boleira e quando a cliente veio buscar, eu perguntei pra ela qual seria a forma de pagamento. E vocês não têm noção que ela me respondeu. Eu trabalhava de CLT até o dia que eu fui demitida, né? Eu trabalhei anos numa empresa e com o valor da rescisão eu falei, vou montar meu próprio negócio, que aí eu não dependo de mais ninguém e não fico passando aquela coisa de, ai, será que eu vou ser demitida ou não? Comecei, né, a juntar os meus pauzinhos aqui e ali, organizei tudo bonitinho, peguei o dinheiro e abri a minha própria boleira, tipo, eu vendia bolo. Não chegava a ser uma confeitaria, sabe? Mas era uma coisa assim, mais ali em casa, autônoma, eu fazia meus bolos e botava pra poder vender. Eu já era casada há 15 anos, o meu marido trabalhava fora, ele trabalhava em CLT, mas ele ganhava muito, muito bem. Só que eu sempre gostei da minha independência. Eu podia ficar sem trabalhar porque o meu marido dava conta das casas e não me deixava faltar nada. Só que eu gostava de ter minha independência, eu nunca gostei de pedir dinheiro pra ninguém, tranquilo. Vou abrir meu próprio negócio, abrir,
Passou-se 2 anos. Meu negócio, amor, de vento em popa. Eu comecei a ganhar mais do que o meu marido. Porque eu comecei a fazer bolo pra festa, bolo pra aniversário, bolo pra casamento, bolo pra questões corporativas. Gente, eu comecei a ganhar muito dinheiro ao ponto de eu ter que alugar um local, eu ter que contratar uma equipe. O meu amor tava de vento em popa. Eis que um belo dia, né, a gerente de uma empresa que eu não conhecia, né, era de outra cidade, me ligou falando que tinha visto os meus bolos e tinha gostado muito e que ela queria fazer uma encomenda pra um negócio que ia ter lá na empresa dela, um officer que ia ter na empresa dela, e ela me encomendou 4 bolos. Ia dar, gente, mais ou menos uns 600, 700 reais os 4 bolos que ela pediu. Porque, assim, eram bolos grandes, sabe? Ela disse que tinha muito funcionário. E aí ela me perguntou se ela poderia pagar na hora que ela fosse buscar, porque ela ia pagar com o cartão da corporação. E eu falei que tudo bem. Eu sempre peço sinal. Gente, eu sempre peço sinal. E nessa eu não pedi. Só que eu nunca pensei que eu ia descobrir o que eu descobri. Curte e comenta pra parte 2 pra poder ajudar a Blogs. Mandei preparar o bolo que a bonitinha queria, com todo amor e carinho, porque a mamãe aqui trabalhava muito bem, diga-se de passagem. Me chega ela, 3 dias depois, sim, eu fiz os bolos em 3 dias, porque ela disse que era urgente, que não sei o quê. Mesmo eu estando com demanda, eu acabei abrindo uma exceção. Aí veio a bonitinha buscar o bolo. Eu que ia receber ela, porque ela ainda veio num horário que não tinha ninguém. Ela falou, ai não, é porque eu só vou conseguir buscar tal horário, eu sei que você já vai estar fechada, mas será que você pode me receber, que não sei o quê. Como era um valorzinho razoável, eu falei, não, eu fico aqui esperando Vossa Senhoria Princesinha de Jesus. Chega a princesa, né, pegou o bolo, eu fui ajudando ela a botar dentro do carro, bonitinho, pra poder, né, não cair, quebrar o bolo. Eu, igual uma jumenta, né, perguntei pra ela qual era a forma de pagamento. Eu falei assim, qual vai ser a forma de pagamento que a senhora vai, né, pagar? Ela olhou no fundo desses meus olhos aqui, ó, jabuticabas, que fiquei o dia inteiro fazendo aquele bendito daquele bolo, e falou assim, eu vou pagar com o chá que eu dei no seu marido hoje. Eu fiquei em choque. Eu fiquei assim, ó. Como? Perdones? Não, repite, não, eu não entendi. A senhora pode repetir, por favor? Porque eu não escutei muito bem o que a senhora falou. Ela falou isso mesmo que você escutou. Eu vou pagar com o chá que eu dei no seu marido hoje. Está por conta dele. Beleza, ela tava me contando que eu era chifruda. Eu imaginava, eu não imaginava. Eu era casada há 15 anos, meu marido nunca me deu motivo. Só que ela não ia levar meus bolos, amor. Porque a princesinha falou isso, era uma mulher jovem. Ela virou as costas pra entrar no carro. A mogarreia aqui no aplique dela, assim que eu puxei, que saiu mega ré com aplica, peruca, com cérebro, saiu tudo. E puxei e taquei ela no chão. Fui abrir a porta do carro pra poder tentar pegar o bolo. E ela começou a tentar me puxar. Eu falei, beleza, não vou conseguir tirar esses bolos inteiros. Então, tranquilo, então. Gente, eu pegava o bolo, tacava em cima dela, esfregava a cara dela assim em cima do bolo. Eu sei que a mulher saiu de lá parecendo um bolo que andava. Rolou todo aquele atrito, começamos a discutir. E aí, minha filha, ela não teve nem mais força. A glicose dela foi lá em cima de tanto bolo que eu estava na goela dela abaixo. Tentei levar ela na minha casa pra poder falar pro meu marido, o que é isso aqui? Mas ela saiu correndo, entrou no carro e ó, perna pra de quem? Pra quem te quer. Tranquilo, pô, tranquilo, não precisava dela. Desci quente atrás do meu marido, que nessas horas já estava em casa. Já cheguei, amor. Eu tava com a colher de pau, dando colherzada nele, que ele não tava entendendo. Eu dava colherzada que ficava a marca da colher nas costas dele, que ele tava lá sentado no sofá fazendo nada. E ele falando que eu tava maluca, o que tava acontecendo. E aí eu falei pra ele que a amante dele tinha encomendado os bolos e que ela disse que ele ia pagar com chá, mas que eu não aceitava chá como pagamento e que eu queria o dinheiro. Ele me deu o dinheiro. Rasguei todas as roupas dele, gente. O homem saiu de lá com a roupa que ele tava, uma bermuda. Me separei. Eu falei assim, gente, ó, vendendo bolo, descobri que eu era corna. Trabalhando, sabe? Você acha que eu fiquei no prejuízo? Ele me pagou ali um dinheirinho o valor. E o arroba da rede vizinha do meu marido, que era aquela música da MC Carol. E ainda mentira ainda mentira. Mas eu fiz ele trocar, de uma forma épica. Mas fiz. Ai, Rafaela, mas você está querendo dizer o quê? Que o seu marido não ia bem? Não, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Nada a reclamar. Mas tá... Na minha cabeça é muita quantidade, né? Não qualidade, é quantidade. Aí eu quero 7 vezes por dia, não tem como. Faz doce. Falta pouco da diabetes. De tanto que fartaioba doce. Aí vai o arroba... Ah, por favor, né, mas? Conheci esse querido. E aí a gente começou a dar aquela desenrolada, né? Pedir a rede vizinha dele. Aí ele me manda arroba. Falei, pra ele ter uma arroba desse?
Beleza, né? Não me importei, não pretendia casar com ele, né? Minha era só uma furenfada, pouco emocionada, graças a Deus, aqui, ó, 3 anos. Mas beleza, tranquilo. Aí eu não via problema, né? Na época que a gente ficava, a gente começou a ficar, e foi ficando, começou a namorar. E aí, quando a gente começou a namorar, eu um pouco emocionada, não ele, graças a Deus, mas eu, começamos a ficar, menos de uma semana ele já tava aqui, dormindo na minha casa. Tava morando aqui. Aí, beleza, só que aí quando a gente assumiu o nosso relacionamento, né? Aí a gente assume, marca, né? E aí a gente começa a postar foto, começa a marcar. E aí a minha família via, né? Minha mãe via, minha família via, todo mundo ficava tipo, querida. Aí você fazia uma declaração de amor. Amor, eu te amo, feliz primeiro mês, não sei o quê. Aí, arroba. Gente, era uma coisa que não tinha nexo, entendeu? Não combinava, não ficava bom. Aí eu conversei com ele, na boa, na tranquilidade. Ele falou, não, beleza, eu vou trocar. Aí trocou. Só que a gente era igual o ioiô, e voltava. Mas era ele que era surtado, terminava comigo o tempo todo. Aí numa dessas que a gente terminou, ele trocou de novo e botou arroba. Aí a gente voltou de novo e ele falou que não ia trocar. Falei, não vai trocar não? Não tem problema não. Sendo que nisso, quando a gente voltou, era uma segunda-feira à noite. Então ele tava na casa da avó dele e ia vir pra minha casa na terça-feira. Só que a gente trabalhava junto. Falei, tranquilo, não tem problema. Fui dormir, a gente teve uma leve discussão. Fiz a doida e fui dormir. Acordei de manhã, linda e bela, fui pro meu trabalho, 6 horas da manhã, troquei o arroba do meu Insta. Ele tava dormindo, lindo e belo, fazendo sonsorino, tirando o sono de beleza dele. Eu fui lá e botei arroba, sento, bateu de cá, tomou de lá. Tá bom. Ele acordou, deu mais ou menos umas 10 horas, ele acordou. Bom dia, amor da minha vida. Todo empolgado, todo felizinho que a gente tinha voltado e tal. Porque ele era assim, ele terminava, ele mesmo ficava triste, ele mesmo queria voltar, ele mesmo ficava feliz. E eu lá, só assim, ó, guardando o surto do gato. Aí ele me mandou, bom dia, amor, não sei o que lá. Aí eu, Sonserina, cara, bom dia, amor da minha vida, também te amo, pipipipopopó. Gente, deu mais ou menos 10 minutos. Foi o tempo dele despertar e entrar na rede vizinha. Quando ele entrou na rede vizinha, ele printou e me mandou. Sério isso? Eu não entendi. Por que ele ficou ofendido? Porque na minha taioba é maneiro, mas na taioba dele, aí é ofensa. Porque na minha taioba é refresco, né? Mas da dele, meu Deus, como é que é isso? Aí ele virou na minha cara e falou, como é que eu vou namorar alguém que tem um arroba desse? Eu falei, da mesma forma que eu namoro alguém que tem um arroba desse. Ou você acha que arroba é muito maneiro, é muito legal, é muito bonito, muito maduro pra tua cara? Aí ele pegou, falou, mas você me conheceu assim. Mas agora as coisas mudaram, você tá namorando, né? Não é mais solteirinho da pista, mais rodado que prato de micro-ondas de padaria de horário de pico. Não estamos mais assim. Então agora você, como você é um pinto comprometido, você se comporta como um ser humano comprometido. Aí ele falou, beleza, cara, não vou nem discutir contigo. Eu falei, beleza, pô, eu passo vergonha daqui e você passa vergonha daí. Que toda vez que você for marcar alguma coisa, vai estar lá, arroba, senta. E falei pra ele, ó, você pensa direitinho o que você vai fazer da tua vida, as suas escolhas, o que você quer. Porque todo mês eu vou trocar. E todo mês vai ser um pior do que o outro. Vai ser um pior do que o outro. Você que sabe, o surto vai ser todo mês. Gente, não deu 2 minutos. Ele printou dele de novo e me mandou. Já troquei, troca o seu agora. Aí eu fui lá e troquei. Tem macho, gente, que você tem que ensinar. Você tem que fazer provar do próprio veneno pra poder entender como é que é bom. Entendeu? Aí, ó, funcionou. Aí até hoje. Nunca mais destrocou. Funcionou perfeitamente. Fiz uma festa de aniversário pro meu marido e no fim a surpresa quem teve foi eu. Um chifre. Já vamos começar esse relato aqui falando que é de uma amiga minha. Aceitou o inaceitável, merece 2 tapas no meio da face. Eu me juntei com um desquerido. Sabe aquele desquerido? Que é apaixonado por você desde criança, desde a época de escola. E aí fala que vai ser o amor da sua vida. Me esperou namorar o Rio de Janeiro em peso. Depois que eu namorei o Rio de Janeiro em peso, ele falou que queria me valorizar. Eu fui lá e fiz o quê? Me juntei com ele. Afinal de contas, aquele macho ali, ele ia me dar valor, porque ele já tava me esperando há 88 anos, ele já tava cantando aquela música do Luan Santana, eu vou estar aqui te esperando, 20, 30, 50 anos. Falei, vou dar uma oportunidade. Dei oportunidade, virei o quê? Corna. Antes eu tivesse deixado ele me esperando, porque quando eu não dei, eu tinha valor. Tranquilo, pô, vivendo, aprendendo e tomando chifre. A gente se juntou ali, fizemos nosso chá de casa nova e tudo mais, e tá tudo certo. Até que um amigo nosso, né, no caso dele, e que virou meu também, chamou a gente poder ir rolezar. Em Quatepá. Que era com um amigo dele que tinha uma namorada e eu gostava da namorada dele. Eu falei, então vambora, mozão, vamos rolezar na praia. A gente foi, até aí tudo ok. A gente tava lá na praia, do nada, me chega um outro amigo dele, Candengo, brotou do cão, com o quê? 2 amigas. Aí já não era mais Quatepá. Aí já virou uma coisa grupal, já não tava mais combinando com o rolê. Só que aí eu tava naquela vibe, se leva na boa, cara, tava tranquilo, eu era uma flor de brócolis. A gente tinha ido pegar uma bebida e quando a gente voltou, tava as abençoadas lá. Só que aí,
O rolê foi dando andamento. E eu vi que uma dessas queridas, gente, ela não tava, tipo assim, dando em cima. Ela tava se atirando pro meu querido marido ajuntado, que era apaixonado por mim. Ela tava pouco faltando virar pra mim e falar assim: dá licença aqui, querida, que eu quero dar em cima do seu marido. E eu lá só assim, ó, só observando. Só que eu era muito tranquila, muito paz e amor. O meu marido percebeu. E aí ele começou a fazer o show dele da Xuxa, né? Começou a procurar aqueles motivos saudáveis pra brigar por nada. Aí o rolê acabou. A gente tava indo embora. Ele simplesmente empinou a moto sem me avisar. Eu quase caí pra trás. Meu telefone quase que foi de arrastar pra cima. Obviamente que eu fiquei revolta. Estava mais revolta com isso do que da menina dando em cima dele e ele retribuindo. A gente parou num posto pra ele poder abastecer. Junto com um amigo dele que tava com a namorada na garupa. As outras queridas não sei nem pra onde elas foram. Beleza. Ele pediu pra poder segurar o capacete dele. Eu falei que não ia segurar. Ele tacou o capacete no chão. Gente, Sonserino fazendo graça. Já olhei pro capacete assim e falei, tá achando que eu vou pegar? Vai ficar ali mesmo. Aí ele voltou, pegou o capacete e a gente foi pra casa. Aí a situação piorou 1000 vezes. Quando a gente chegou na porta de casa, o amigo dele falou, pô, mano, não acho isso certo e tal. E virou pra mim e falou assim, fulano, qualquer coisa que você precisar, você já pega e me liga. Ou liga pra minha namorada. Falei, não, tranquilo, a gente entrou. Tivemos uma leve discussão, que era o que ele queria. E aí ele sumiu. A gente era casado. Ele tomou um banho e saiu. E voltou pra casa, sabe que horas? 5 da matina. Chegou com a carinha dele de Sonserino, mais lavado do mundo, tomou um banho, pegou a mochila dele e foi pro quartel. Sim, ele era quarteriano. Que todo mundo sabe que leva uma grande quantidade de galha, né? Vamos combinar. Mas não querendo julgar, nem todos, mas sempre alguns. Beleza, foi pro quartel. Voltou meio-dia. Meio-dia, ele tomou um banho. E ó, sumiu de novo, voltou 8 horas da noite. E eu olhei, ó, plena calada, beleza. Meu marido estava sumindo, me dando perdido. Porque eu não consigo entender vocês. Como é que seu marido sai e volta 5 horas da manhã, depois some de novo, e vocês continuam lá? Gente, homem casado não dorme fora de casa não, amor. Dormiu fora de casa, tem outra. Voltou, com a cara dele de Sonserino de novo, pediu desculpa. Disse que tava no baile com os amigos, que não fez nada de errado, não sei o que e tal. Beleza, sonsa como eu sou, otário, perdoei. Falei, não, amor, tranquilo, 2 dias fora de casa? Quem nunca? Ele não voltava nunca mais. Aí veio o aniversário do querido. Como ele tava merecendo muito uma festa, gastei todo o meu dinheiro fazendo a festa. Porque, né, depois era recente, né, o feito que ele tinha feito comigo. Depois dele ter feito isso, ele super merecia, visto que uma festa. Gastei todo o meu dinheiro. Ele curtiu a festa toda. Curtiu, bebeu com os amigos, família, pipipa. No dia seguinte da festa dele, ele simplesmente disse pra mim que ele queria terminar. Porque ele queria curtir a vida dele de solteiro. Do nada. Do nada ele decidiu que queria ser solteiro na pista pra negócio. Quando ele falou isso pra mim, eu ri. Porque ele era tão apaixonado por mim que eu não acreditei que ele fosse terminar comigo. Até eu ver que ele realmente tava falando sério. Gente, eu fui embora com o dinheiro da passagem. Voltei pra casa de mamãe com o dinheiro da passagem. Porque eu tinha gastado todo o meu dinheiro com a festa daquele infeliz. Podia ter terminado um dia antes. Cara, eu não gastava tanto. Beleza, terminou. Passou-se 2 meses. Aí ele veio, todo sonserino, falar pra mim que ele terminou porque ele tinha me traído. Que os 2 dias que ele sumiu, ele tinha passado com quem? Com a menina da praia. Fui corna. Dei rolê com a menina. E ainda paguei a festa de aniversário dele. E ele ainda me contou depois que eu fui corna, que é pra jogar bem na minha cara, graças a Deus. Vai fazendo festa de aniversário pra macho. Vai aceitando que macho fica a noite toda fora de casa, palhaça, corna.